Olá, esse é o nosso trabalho sobre emissões de efeito estufa e a contribuição da indústria de shipping. Antes de tudo, a gente vai contextualizar um pouco sobre o contexto brasileiro e seus principais portos. O principal porto mais ao sul é o Porto de Rio Grande. Ele se localiza no Rio Grande do Sul e transporta principalmente produtos de agroindústria e madeira, além de calçados e couros e alguns produtos da indústria química e mecânica. Um pouco mais ao norte, a gente já tem o Porto de Itajaí, que é um porto regional e de médio porte localizado em Santa Catarina, operando com agroindústria, madeira, eletrônica, indústria mecânica e indústria têxtil também. Ao norte do Poço de Itajaí, a gente tem o Porto de Paranaguá, que já é novamente um porto de grande porte. Ele se localiza no estado do Paraná e trabalha principalmente com a agroindústria e com a madeira, além de materiais de transporte, alimentos, bebidas e produtos da indústria química e mecânica também. No estado de São Paulo, a gente tem o principal porto do país, Porto de Santos, que é um porto de muito grande porte e atende principalmente a indústria mecânica, de materiais e transporte, mas também é importante para o transporte de alimentos, bebidas, materiais metalúrgicos, agroindústria e a madeira. Nós temos o Porto de Vitória, que é um porto também de grande porte, se localiza no Espírito Santo e é responsável principalmente pela recepção de produtos minerais, papel, celulose e também da agroindústria. No estado do Rio, a gente tem o Porto do Rio de Janeiro, que é um porto regional e transporta principalmente produtos de metalurgia e materiais de transporte e minerais. Por fim, o Porto de Salvador, um porto de médio porte, localizado na Bahia. Opera principalmente com metalurgia, plástico, borracha, produtos minerais e também da indústria química e mecânica. Com relação aos países exportadores que recebem os produtos brasileiros, principalmente estão entre eles a China, os Estados Unidos e a Argentina, países extremamente importantes para a exportação brasileira e o tamanho do seu PIB. Com relação aos principais players do contexto atual do shipping marítimo, a gente pode ter três principais companhias de transporte sobre o mar. Elas são a Maersk, MSC e a CMA-CGM, sendo que somente as três são responsáveis por boa parte do transporte mundial de carga. Mas por que será que o transporte naval consegue ser tão competitivo frente a todos os outros tipos de transporte no mundo inteiro? Bom, isso com certeza se deve ao preço do frete, que normalmente é muito mais barato que o transporte aéreo, transporte ferroviário e transporte rodoviário. De tal forma que, por meio de um navio, você consiga transportar uma quantidade muito grande de carga pagando pouco. Mas esse frete barato só é possível pelo combustível utilizado no transporte marítimo, que comparado com os outros tipos de transporte é muito mais barato. Os dois tipos de combustível utilizados principalmente são o bunker, que tem sua utilização correspondente a 72% do total utilizado, e o diesel marítimo, que tem sua parcela correspondente a 26% no total. Alguns outros tipos de combustível são utilizados também no transporte naval, entre eles o gás natural e alguns outros tipos de óleo combustível. O bunker, como já foi explicado em aula, é um óleo combustível que surge no final do processo de refinamento. É praticamente um asfalto, que é muito barato, só que é muito rico em enxofre e o que faz com que ele seja um péssimo gás a ser liberado para a atmosfera. O diesel marítimo, que também é muito utilizado, já não tem tanto esses problemas. Afinal, ele tem uma porcentagem menor de enxofre na sua composição. Existem, inclusive, alguns protocolos regionais, mas não mundiais, que proíbem o uso de bunker a uma certa distância da costa. A maior parte desses acordos é na Europa, onde o controle ambiental é mais severo do que nos outros países. As pessoas também falam muito do transporte marítimo como super eficiente, já que você pode transportar muita carga em pouco espaço, gastando pouco e queimando relativamente pouco combustível, já que a eficiência que os navios obtêm não é pela utilização de combustíveis que são mais eficientes, e sim porque os navios estão ficando cada vez maiores. Então, teoricamente, se você está conseguindo transportar mais carga no mesmo navio, você provavelmente está economizando combustível nesse processo. Só que isso é uma meia-verdade, porque ao mesmo tempo que os navios estão ficando maiores e ganhando essa eficiência, eles também estão ficando mais rápidos, que no final também se traduz numa emissão de gás do efeito estufa maior. Entre os principais gases responsáveis pelo efeito estufa estão o monóxido de nitrogênio, responsável por 5% das emissões, os CFCs, responsáveis por 12%, o metano, responsável por 15%, o gás carbônico, responsável por 60% das emissões, e o ozônio, responsável por 8%. Outro ponto que é possível ressaltar é a relação entre essa liberação de gases, a bandeira dos países dos navios e os protocolos ambientais e leis que esses mesmos países seguem. As bandeiras de países que possuem a maior quantidade de navios registrados são a Libéria, com 9% dos navios registrados, Panamá, com 15% e a China, com 11%. As leis ambientais dentro desses países, assim como as leis trabalhistas, são muito frágeis, fazendo com que não tenha uma regulação muito específica nem muito severa quanto à emissão de gases do efeito estufa. Com relação à classe dos navios que mais emitem
esses tipos de gases, nós temos, primeiramente, os containers, responsáveis por 23% das emissões, os graneleiros, com 19% das emissões de gases de efeito estufa, e seguido dos petroleiros, com 13% das emissões de gases de efeito estufa nessa indústria. Mundialmente falando, vários protocolos internacionais de emissão de gases de efeito estufa e controle do aquecimento global vêm sendo elaborados e desenvolvidos desde a última metade do século passado, entre eles o Protocolo de Kyoto. Entretanto, esse protocolo, assim como outros, não restringem uma queima de combustível. Apesar disso, a IMO, International Maritime Organization, vem há um tempo buscando corrigir um pouco essa situação, com tentativas de estipulação de leis, protocolos e outros incentivos à diminuição da emissão de gases do efeito estufa pela indústria. A iniciativa é extremamente necessária, já que a indústria de shipping é responsável por 2,2% da geração de gases do efeito estufa no mundo inteiro. Isso significa que, se a indústria de shipping fosse um país, ela seria o sexto maior poluidor do mundo. Justamente por isso, a IMO tenta realizar sempre alguma iniciativa de desenvolvimento e projeto de lei ou restrição de consumo e queima de combustível. A mais recente delas foi uma parceria da IMO com a ONU, que estipulou que, até 2050, deve haver uma redução em 50% no consumo de combustíveis e emissão de gases do efeito estufa. Também já foram propostas algumas medidas para reduzir essas emissões e para reduzir o consumo de combustível nessa indústria. A primeira delas é o desenvolvimento de combustíveis mais eficientes, que gerassem mais calor por tonelada queimada. Outra alternativa de solução proposta foi a utilização de motores híbridos, motores que rodassem em combustíveis tanto mais pesados como o bunker e o óleo diesel marítimo, quanto combustíveis mais leves como o gás natural. Outra proposta seria a da redução de velocidade dos navios. Outra forma de buscar a redução da emissão de gases do efeito estufa pela essa indústria, que já vem acontecendo, é a elaboração de rankings, que ranqueiam as companhias e linhas de transporte marítimo entre as mais e menos sustentáveis, o que gera uma competitividade entre as companhias e faz com que os consumidores busquem pelas companhias mais verdes. Além disso, um impacto que pode ser notado é a nova demanda por motores híbridos, já que, temendo uma legislação futura que restrinja a queima de bunker ou de óleo diesel marítimo, algumas companhias já estão buscando motores que funcionem tanto com bunker e óleo diesel marítimo como gás natural. Um exemplo dessas empresas é a MOL, uma das maiores companhias de shipping do mundo e que já vem desenvolvendo motores que rodam a óleo pesado e a gás natural. Mas é muito importante ressaltar também que o transporte marítimo é muito competitivo frente ao transporte rodoviário e aéreo, principalmente, devido ao seu frete barato. E parte desse frete barato é devido ao seu combustível extremamente barato, o bunker principalmente. Ou seja no futuro próximo ou não, se houver uma demanda somente por combustível limpo e caro, a consequência no frete vai ser muito rápida e ele vai encarecer bastante. Ou seja, se esperarmos a boa vontade dos armadores, das companhias marítimas e dos comerciantes, a gente não vai ter uma mudança nessa alta de emissão de gases do efeito estufa. Os navios vão só acelerar, vão levar mais carga e vão emitir mais gases. Assim, se não houver legislação, não haverá mudança.